O Abraham estava contando uma história para alguém da plateia sobre como pensar a respeito de alguma coisa que você quer vender para você mandar uma mensagem para o universo, um anúncio vibracional para o universo, para que a lei da atração encontre a pessoa que vai estar interessada naquilo que você tem para vender. Então, o Abraham estava falando sobre a venda de uma casa. Falou assim: um homem estava falando com a gente e ele e a família dele tinham essa casa que eles queriam vender. A casa estava à venda faz tempo e ninguém estava se interessando. E nós perguntamos para ele: por que você quer vender a casa? E ele disse: a casa já está pequena para nós. Nossos filhos cresceram, querem mais espaço. A casa está se deteriorando, já não está bonita. Ela precisa de uma boa reforma. Não tá bom do jeito que tá e a gente quer algo melhor. Então nós dissemos: então o anúncio que vocês estão mandando vibracionalmente para o universo é: compre essa casa caindo aos pedaços que nós não queremos mais. O pessoal deu risada. Então nós perguntamos: você lembra como vocês se sentiram no começo quando vocês mudaram para essa casa? E ele disse: ah, nós ficamos tão empolgados, foi maravilhoso, nós amamos tudo da casa. A gente não tinha muitos móveis, mas o que a gente tinha, a gente colocava com cuidado, escolhendo os locais com carinho. E nós compramos mais coisas aos poucos e era tão divertido. Toda semana a gente comprava plantas e a gente plantava junto em família no final de semana. Uma semana depois, ele vendeu a casa dele, porque agora o que ele anunciou para o universo é o que ele quer e não o que estava faltando. O que fazia ele se sentir bem quando ele estava alinhado, não como ele estava se sentindo quando ele não estava alinhado. Então depois eu vou contar mais histórias, tá, gente? Agora a Tânia falando, para dar mais exemplos para vocês. Mas antes, eu quero mostrar para vocês mais dois trechos de conversas do Abraham com alguém sobre esse assunto de vendas. Nesse trecho aqui, o convidado estava falando para o Abraham: no assunto de vendas, que é o meu trabalho, eu estou tentando aplicar o conceito do Vortex. Eu estou pensando que o meu trabalho é levar o meu cliente de fora do Vortex para dentro do Vortex. E o Abraham: é maravilhoso você estar dizendo isso, porque se você conseguir entrar no Vortex e chamá-los para ir com você, a sua performance será incomparável com qualquer outra coisa que você já tenha visto. A maior parte das pessoas aplicam as suas táticas de marketing em um lugar fora do Vortex. Elas falam coisas como: se você não comprar isso, isso de ruim irá acontecer. Ficam meio que forçando as pessoas a tomarem uma decisão. Enquanto se você conseguir perceber o quanto de melhoria você irá trazer para a experiência deles com o que você está oferecendo, e você mantém a visão deles se beneficiando com o que você tem para oferecer, e se você não fica oscilando na sua vibração, você terá um poder de influência maior do que milhões de outras pessoas que não fazem isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no Vortex e ver o valor do que você está oferecendo para eles. E outras pessoas irão dizer: qual é o seu truque? E você irá dizer: eu acredito no que eu vendo. Eu acredito no valor que isso traz para as pessoas. Agora, um outro trecho. Nesse aqui, o Abraham ensina como visualizar para vender o produto. Nessa conversa aqui são joias, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então, o convidado estava falando: como eu, como artista, posso conseguir criar uma arte linda e conseguir um retorno financeiro bom por essa arte? E o Abraham: são duas criações. Primeiro você cria a arte linda, depois você cria a venda dessa arte linda. Então, primeiro você cria o que você irá vender e depois você cria o ambiente em que aquilo está sendo procurado. Quando você pensa no que precisa estar presente dentro de você, quando você cria a arte, e no que precisa estar presente dentro de você, quando você cria a parte da venda e entende que é a mesma coisa e garante que esse mesmo fluir da energia esteja presente em você na hora de vender, você compreendeu. O que você sente com certeza que está presente em você quando a sua arte magnífica flui através de você? E o convidado: alegria. E o Abraham: use outras palavras para descrever isso também. Confiança, clareza, habilidade,
agilidade, certeza. E o convidado, eu tenho essas coisas quando eu estou criando a minha arte. E o Abraham, sim, e agora replique isso na hora de vender. Então perceba a diferença de estou confiante quando crio a minha arte e não estou confiante quando eu tento vender. Então são duas criações diferentes. Então a questão é o que você ativa de emoção dentro de você. Descreva um pouquinho como é para você quando você está criando. E o convidado, ok, eu fico no meu estúdio e eu crio joias e eu tenho todos esses equipamentos que eu sei como usar, que eu treinei muito ao longo dos anos. E eu tenho uma imagem na minha mente de como eu quero que a joia fique. E então o tempo para e eu fico completamente envolvido no que eu estou fazendo. E o Abraham, o que você está falando é genial. Você tem todos os componentes lá e você tem uma visão do que você quer. E você para o tempo no sentido de que você não tem nenhum pensamento conflitante sobre conseguir fazer isso ou não. E isso permite que a inspiração venha até você. Então agora vamos para outra criação. Qual é a imagem que você tem em sua mente? E o convidado, eu não tenho. E o Abraham, vamos criar uma imagem. Por que você faz as joias? Por que alguém faria joias? E o convidado, porque eu gosto de criar coisas lindas. E o Abraham, nós achamos que isso é adorável. E você não gostaria que mais pessoas possam ter coisas lindas? As mulheres aqui não estão loucas para ver um catálogo? Então feche os olhos. Qual é a imagem? Eu fiz essas joias magníficas e não fiz para elas ficarem num armazém. Qual é a imagem? Onde você as vê? E o convidado, em uma linda galeria. E o Abraham, vamos mais adiante com isso. Coloque essas joias no pescoço de alguém. Quem está usando? Estão usando num carpete vermelho? Tem um microfone sendo colocado perto do rosto da pessoa e eles perguntam: o que você está usando? E eles dizem: o vestido foi feito por não sei quem, e as joias foram feitas por. E o homem falou o nome dele. E o Abraham, sim! E a pessoa e o repórter continuam conversando e alguém diz: e eu acredito que ele tem um site. E o convidado: ele tem. E o pessoal estourou de rir. E o Abraham continuou: a imagem da joia, quando você estava criando, não é diferente da imagem que você criou agora. São duas criações diferentes. Você precisa passar tanto tempo quanto criando essa imagem de pessoas ao redor do mundo, desfrutando. Não uma multidão de pessoas, porque você não quer ficar louco com tanta demanda, mas querendo pagar um valor alto por essas joias magníficas. As pessoas querem isso, e quando elas usam, elas se sentem bem, e quando elas estão com isso no corpo delas, elas conseguem sentir o alinhamento que eu senti criando isso. Elas sentem a harmonia dos componentes, elas conseguem sentir a compatibilidade da vibração. Elas sentiram quando elas se sentiram atraídas por isso. Isso se destacou para elas. Elas queriam, sabiam que era o certo para elas. Isso melhorou a experiência delas, deu a elas um senso de estabilidade, deu a elas uma sensação de tudo estar bem, faz elas se sentirem seguras financeiramente, faz elas se sentirem lindas. É uma ferramenta que as alinha com a fonte. Quando as pessoas veem isso, elas se sentem bem. É uma representação de alinhamento, uma culminação do meu alinhamento. E qualquer um que olha para isso recebe o benefício do alinhamento que eu encontrei quando eu criei isso. Isso é mais do que algo a ser usado para enfeitar. Isso tem valor ainda maior do que o valor do ouro e das pedras preciosas. Tem o valor que eu transmitia isso, que é tão maior do que o valor de uma joia. E por isso eu sou alegremente bem pago. E o convidado, então você realmente entende, porque é isso que eu quero. E o Abraham, mas espera lá, o que você acabou de dizer para a gente é: Abraham, só você entende isso. E o convidado, você e poucos outros. E o Abraham, o que queremos que você entenda é que você cria o mercado. Você precisa criar essa imagem. Nessa outra criação que estamos falando, é você que cria essa imagem. E no mundo todo existem pessoas que querem o que você tem para oferecer. Imagine as suas joias no corpo delas.
Entre no vórtice e deixe que a lei da atração cuide de todo o resto. É assim que você entra no vórtice. Essa visão não é para manipular o mercado, não é para fazer os maridos serem arrastados para as lojas para comprar joias. É para criar uma visão que te completa, que te coloca em alinhamento. Você estava alinhado quando você criou as joias e agora você está se alinhando com o movimento disso no mercado. E a convergência dessas duas criações lindas, você criou as duas e agora você está alinhado. E nós não estamos brincando, a lei da atração vai cuidar dos detalhes. Nós não estamos brincando nem um pouco. Gente, achei que esses trechos de conversa do Abraham ajudou a clarear muita coisa. Tem mais coisa, mais áudio sobre esse assunto que está na minha lista para ser traduzido, que eu vou traduzir também, porque ajuda a clarear mais ainda. Mas por enquanto eu quero comentar com vocês para ajudar vocês a venderem a casa que vocês querem vender, o terreno, um produto que você está sentindo que está empacado, ou seja o que for. Então, a respeito de vender a casa, por exemplo, uns anos atrás, eu tinha um terreno que eu queria vender e quando eu comprei, eu fiquei encantada pelo tamanho do terreno, era 10 mil metros quadrados na beira de um rio. E eu imaginei uma coisa, mas me avisaram de problemas que eu ignorei, né? E comprei mesmo assim. E assim que eu tentei fazer algumas coisas lá, por exemplo, eu fui lá no final de semana para plantar, e no final de semana seguinte alguém tinha tirado o que eu tinha plantado. Porque terreno à beira de rio tem por lei que você deixar aberto, pelo menos a parte perto do rio, porque é de domínio público, alguma coisa assim. E nossa, quando eu vi isso acontecendo, eu falei: ah, para mim não dá. Acabou a minha vontade de ter aquele terreno, né? Se eu não tinha essa privacidade, essa segurança. E também não dava de tempos em tempos. Então tinha uma série de questões lá que eu pensei: pronto, né? Lascou. Comprei uma coisa que não devia ter comprado e agora não vou conseguir vender para ninguém. E realmente ficou parado, eu anunciei, mas não vendia de jeito nenhum, ninguém nem fazia contato, igual ela descreveu aí, o Abraham descreveu sobre a venda da casa da pessoa. Ninguém nem procurava para ver se tinha interesse. Até que eu ouvi um áudio do Abraham, provavelmente foi esse mesmo, que falava sobre o que você tem que pensar a respeito do que você quer vender. E aí eu me dei conta que eu estava fazendo exatamente isso, esse anúncio inverso, né? Eu estava pensando em todos os problemas, os motivos que eu tinha para não gostar mais de ter aquele terreno e anunciando isso para o universo, eu não ia vender nunca. Então, assim que eu terminei de ouvir esse áudio, eu pausei e fiz um exercício de pensar: pera lá, eu não gosto de certas coisas e eu não dou valor para características positivas de ser na beira de um rio. Outras pessoas vão amar. Realmente o terreno é enorme, o preço não está tão alto, dá para plantar, dá para fazer. Eu pensei em um monte de coisa, dá para fazer. Como é que é aquele negócio quando você cuida de peixes para revender, criação de peixes? A pessoa pode gostar de ter uma lancha, de fazer esportes aquáticos. É um rancho, beira do rio. Um monte de gente curte isso, vai aproveitar muito ser beira do rio. E pode não ligar para essa questão da beira do rio, fazer ali o cercado e separar a casa do resto, a questão da inundação, a pessoa pode lidar de outra forma. Então eu imaginei e lancei para o universo. Me manda alguém que goste dessas características. E aí eu pensei numa lista de qualidades do terreno. E tinha muitas realmente. E na mesma semana, uma pessoa procurou e eu não vendi imediatamente para essa pessoa, mas eu também não precisava vender imediatamente. Mas eu senti que eu ia vender para essa pessoa e que já tinha mudado totalmente aquela minha percepção de que eu estava com algo na mão que era invendível, né? E essa pessoa esperou sair o lance lá, dar certo o consórcio dela e estava encantada pelo terreno, compraram, espero que estejam muito felizes com ele até hoje. E realmente foi do jeitinho que eu tinha imaginado. Para essa pessoa, as questões que para mim eram um problema, ele não via problema nenhum, ele via solução para tudo, né? Então, é encontrar a pessoa certa para buscar aquilo. Então, no caso da casa, por exemplo,
a sua família pode ter crescido demais para aquela casa, mas o quanto você foi feliz naquela casa quando eles eram pequenos, e o quanto para você aquilo já foi um avanço em relação a onde você morava antes. Eu pensei isso em relação ao meu apartamento também. Na época que eu quis vender, ele estava pequeno para mim, mas ele estava lindo, maravilhoso, reformado, encantador, aconchegante, e eu fui muito feliz naquele apartamento com a minha família por muitos anos. Né? Então, era até gostoso ser pequenininho, tá todo mundo ali junto, a gente não precisava de espaço para ser feliz. Então, quando eu lembrei disso, também vendeu rapidinho. No caso do meu apartamento, não foi só isso, porque tinha uma questão também que eu percebia que estava segurando a venda, que era a fase em que eu não acreditava que eu ia ter um lugar legal para ir, que eu tinha verba para ir para um lugar melhor do que lá, porque lá eu já achava perfeito, maravilhoso, fora o fato de ser pequenininho, né? E de ser apartamento, ter que pegar elevador, essas coisas. Mas muita gente quer apartamento, né? Prefere apartamento do que casa. Mas eu tinha essa questão de que trocar 6 por meia dúzia eu não queria, trocar por uma casa inferior eu não queria. Então, só quando eu enxerguei que eu ia poder ir para outro lugar muito legal é que vendeu rapidinho. Então, não foi só essa questão de também enxergar todas as listas de qualidades daquele local. Então, eu tô falando isso porque às vezes você pode estar com alguma crença limitante aí, de alguma coisa que vai piorar ou te prejudicar se você conseguir fazer a venda, e aí você também vai segurar essa venda. E a respeito de produtos, né? Muita gente tenta vender na internet, vem aquele sonho, né? Aprende que esse é um caminho para abundância e depois não é nada disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa vibração realmente afeta muito as vendas. Percebo isso demais. Então, o que a gente está pensando a respeito do produto é exatamente o que o Abraham falou nesse áudio de hoje. O quanto você tem que ter muito claro para você os benefícios do seu produto, você ter essa visão daquele produto ajudando as pessoas, e não só isso, você não ficar ativando a sensação de não estar vendendo. Porque como vender na internet não é tão simples para quem está começando, muitas vezes o que vai acontecer é que você vai ter um gasto grande, né, com o site, com o próprio produto. Às vezes você vai comprar ali um estoque, vai desembolsar bastante, e aí você paga anúncio, né? Faz um monte de coisa para tentar vender e zero vendas, ou menos vendas do que o que você gastou com anúncio, fora o que você gastou no site e no estoque de produtos. E aí isso já te dá uma sensação de lascou, né? Já te dá uma sensação de e agora? O que que eu faço? E aí quanto mais você sente isso, mais é difícil vender, e aí você começa a ter o mal-estar de ver aquele produto empacado. Então, eu passei por isso também. Então, anos atrás, quando eu escrevi o livro, eu não tinha a compreensão na época que para esse tipo de produto, você já tem que ter um público te conhecendo, né? Por que que alguém vai comprar um livro de alguém que a pessoa nunca ouviu falar a respeito, que a pessoa não conhece a cabeça da pessoa, o que a pessoa tem para oferecer? Então, a não ser que seja uma coisa que já tenha uma campanha muito grande mesmo, e que aí as livrarias façam você ter interesse em ver aquele livro, você não compra alguma coisa de um desconhecido que está sendo vendido num site qualquer na internet que você nunca ouviu falar, não tem fluxo naquele site. Então, eu aprendi isso na marra, né? Vivendo mesmo. Então, eu fiz tudo do processo inverso. Eu criei o site, e aí, ao criar o site, eu pensei, seria bom ter um livro para vender aqui. E aí eu escrevi o livro, e fluiu, e foi maravilhosa a parte da criação, do jeitinho que o Abraham está falando aqui. Então, pessoa alinhada na hora que criou, mas na hora de vender, na hora de ver alguma coisa acontecer, foi aquela sensação de, nossa, a mesma coisa que eu acabei de falar. Paguei anúncio e o anúncio custou mais do que o que eu consegui vender de livro. Então eu parei tudo, né? Não fiz nenhum movimento nesse sentido. E isso ficou parado por um bom tempo. De vez em quando eu fazia alguma outra tentativa, também não dava certo. Eu vendia para conhecidos, né? Vendia para pacientes. Às vezes no consultório eu estava falando sobre coisas que eram conteúdo do livro e a pessoa perguntava.
se tinha alguma coisa para ela aprender mais sobre aquilo, para lembrar daquilo, e eu falava, tem o meu livro, né? E muitas vezes, muitas e muitas vezes, as pessoas voltavam para comprar várias outras cópias, né? Outros exemplares do livro para dar de presente, e aí as pessoas ganhavam de presente, gostavam, e voltavam pedindo mais, então eu vendi no consultório. Mas essa história de vender na internet me dava a sensação de estar empacado. E dava essa sensação de por que não está dando certo, né? E enquanto a gente está com essa sensação, com essa pergunta na nossa cabeça, a gente não vende. É igual as afirmações, né? Vocês conhecem afirmações? A gente faz muitas perguntas para nós mesmos e nessas perguntas a gente está criando a nossa realidade. Então, quando você se pergunta por que eu sou tão azarada, por que eu sou tão desorganizado, por que as coisas dão tão errado para mim, você está atraindo que dê errado para você, que você continue desorganizado e coisas desse tipo. Então, quando eu me perguntava isso, né, de nossa, por que que não tá dando certo? Por que que não vende? Por que que foi desse jeito que aconteceu? E eu imagino quantos de vocês estejam com produtos aí parados e com essa mesma sensação, né, de estar empacado e se fazendo perguntas desse tipo. Aí, sem querer, a gente perpetua a situação, a gente cria mais do mesmo, né? Então, por isso que a técnica de afirmações é fazer perguntas positivas, né? Para a gente criar o que a gente quer. Então, você começar a se perguntar por que as coisas começaram a dar tão certo para mim, por que as pessoas descobriram o meu livro, por que as pessoas se encantaram por esse produto, por que será que as pessoas descobriram que eu tenho tudo isso de bom para oferecer e assim por diante. Inclusive, tem uma pessoa que segue aqui o canal que vende desodorante e ela viveu, não sei como é que tá agora, mas ela viveu essa mesma situação que eu estou descrevendo para vocês. Criou o site, comprou o produto, fez estoque, teve um investimento grande com isso. E ela me contou que um dia, ela deixou nos comentários também, ela ouvindo um áudio aqui do canal do Abraham, né, uma meditação guiada para abundância, ela não ouviu com intenção de vender nada, de melhorar a abundância. Na verdade, ela queria relaxar por um motivo ou outro ali da casa dela, e aí ela queria só descansar um pouco, relaxar, e por algum motivo qualquer, ela pôs esse para relaxar, esse áudio para ouvir. E aí ela até adormeceu, se eu não me engano, e quando ela acordou, tinha tido 2 vendas, sendo que não estava tendo campanha de vendas nenhuma, não estava pagando anúncio nenhum, e ela vendeu os pacotes mais caros, porque ela vende o desodorante já é um pouco mais caro que o normal. Aliás, é um produto de muita qualidade, viu, gente? Eu comprei dela depois, fiquei curiosa, experimentei, nem dei o feedback para ela. Se ela estiver me ouvindo, já estou dando o feedback aqui. Achei muito bom o produto, realmente é o que ela tinha me explicado, que é qualidade superior, dura muito o efeito, o aroma é unissex. Minha filha amou de paixão, tá durando pra caramba, por isso que eu não retornei para ela ainda para pedir mais. Mas olha só, tava lá empacado. Então, o que é esse empacado? É a pessoa estar ativando mais a sensação de estar empacado, a sensação de problemas, por exemplo, o site dando problemas, do que o estar ativo, o benefício desse meu produto para as pessoas. Então, eu espero até que ela ouça, se não ouvir, eu vou falar para ela, porque merece ser vendido, porque é algo bom. Então, se você criou algo de qualidade, ou se você está revendendo o produto de alguém e você escolheu coisas para vender que você sabe que trazem benefício para as pessoas, foca nisso, faz por escrito. Escrito ajuda a focar, né? Pode fazer mentalmente também, mas escrito ajuda. Você escreve lá as listas de qualidades daquilo, quanto aquilo vai beneficiar as pessoas. Ou faz também isso que o Abraham falou no áudio de hoje, já visualiza as pessoas usando aquele seu produto, visualiza a sua energia boa indo junto com aquele produto, meio que você abençoa aquele produto para ele abençoar as pessoas que tiverem contato com ele também. Recentemente eu ajudei meu marido a embalar os adesivos aqui que eu tô dando de presente junto com os livros e também eu fiquei abençoando enquanto eu fazia. Muito gostoso isso, a gente mandar essa energia positiva junto com os produtos que a gente vende para alguém. Então é isso, espero ter dado um norte para vocês. Lembrei de mais uma coisa para contar.
Num dos cruzeiros que eu fui, né, no workshop do Abraham, eu conheci uma corretora, né? Ela vende casas lá nos Estados Unidos. E assim como aqui, lá também não é fácil vender casas. Então, o corretor, em média, lá, eu acredito que seja semelhante aqui, vende 3, 4 casas por ano. E ela vendia 18 casas por ano, em média. E aí ela me falou assim, que toda vez que ela queria um tantão de dinheiro, ela simplesmente falava, né, para o céu, para a fonte, para o universo, para onde for, e falava: me manda um cliente. E ela tinha uma relação super pessoal com esse cliente, ela realmente se empenhava em achar a casa que mais se adequava para a pessoa, entender o que a pessoa estava buscando, e ela ficava amiga da pessoa, de ir jantar na casa depois. E ela me falou uma outra coisa também, que quando ela colocava algum anúncio, algum panfleto, alguma coisa assim, ela imaginava esse anúncio, esse panfleto, essa mensagem de alguma forma brilhando, né? Então, mandando essa energia para as pessoas. E que era totalmente diferente a venda quando ela fazia desse jeito. E aí eu tô lembrando aqui também que na época que eu não estava vendendo meus produtos, o que estava ativo era o tá empacado, né? Mas que quando eu comecei a vender foi na internet, né? Fora pessoas do consultório, foi depois que eu parei de pensar isso e comecei a visualizar o livro indo embora. Então, uma pilha que eu tinha em casa, por exemplo, abaixando, abaixando, abaixando. E o principal, eu peguei o livro de novo, eu olhei o que estava lá dentro, eu lembrei do como eu me senti quando eu escrevi, eu lembrei de qual foi a minha intenção, o que, que eu queria transmitir para as pessoas, do quanto eu queria que elas tivessem ajuda, do quanto eu queria que elas se sentissem bem só de pegar aquele livro na mão e abrir numa página qualquer. Eu lembrei que eu queria ser essa presença para as pessoas, para elas sempre terem alguma coisa para fazer se elas não estivessem se sentindo bem, para ser uma voz que ajudasse as pessoas a acharem um pensamento melhor. E realmente eu fiz tudo isso lá no livro. Eu coloquei um monte de sequências de pensamentos para as pessoas perceberem que não importa o que elas estejam pensando sobre uma situação, dá para achar um pensamento melhor e melhor e melhor. E é engraçado que agora eu falando isso, eu fui me dando conta que ao desejar isso para o livro, né, ao me dar conta do que eu queria, que é ser essa voz de inspiração, de apoio, de esperança para as pessoas, eu acabei conseguindo isso no canal, né? O canal acaba tendo essa função para vocês. Então, nossa, que coisa, né? Maravilhosa. Ah, e eu tava falando para vocês da moça do desodorante, né? Depois eu vou deixar um link aqui para vocês ouvirem o áudio que eu tô falando, esse da meditação guiada para abundância dos Abraham. Mas a parte importante da história, né, dessa parte dela ter manifestado algumas vendas quando ouviu, é vocês perceberem que ela ouviu sem intenção de manifestar nada, ela ouviu para relaxar. Então, isso é importante. E vou ver com ela também se ela não quer deixar um link aqui, né, para quem quiser comprar o desodorante dela. E achei que vale muito a pena. Não tô ganhando nada com isso, não vou ganhar porcentagem, nada. É só para ela ter essa oportunidade. Vamos ver se ela se alinha em vender um produto que é de qualidade. E vou deixar aqui também o link para quem quiser adquirir meu livro, até porque continua em promoção por conta do Dia das Mães, está com 30% de desconto. Tem aqui na descrição e vou deixar num comentário fixado também o link do vídeo e o link do livro. E aí já tem o código de desconto também de 30% para vocês colocarem. E enquanto durar os estoques, eu vou mandar junto também os adesivos com aquelas palavras de autovibração para vocês colocarem nos copos, nas jarras de água, né? Onde vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, que tenha clareado e mostrado o que fazer. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!